por conta de problemas técnicos na internet, eu pretendo resolver isso logo, né? Já chamei o técnico aqui em casa. Eu não consegui dar a aula presencial via Google Meet para vocês. Então eu estou gravando essa aula para você poder assistir pelo menos, né? Exige menos internet postar a aula no YouTube do que eu ficar falando com vocês durante 30, 40 minutos, batendo um papo, que é legal e tudo mais. Bom, hoje nós vamos fazer uma atividade diferente do que a gente fez nas outras semanas, né? Na outra semana que eu postei a atividade, mas expliquei na aula. Então hoje nós vamos usar a apostila que a Prefeitura de Ribeirão Preto nos proporcionou em agosto do ano passado, tá? Essa apostila aqui, ó, eu vou mandar no grupo aí de WhatsApp do 7º ano A, tá? Para vocês verem a apostila. Então, só que você não vai ler a apostila toda de cara não, calma. Eu vou passar a atividade, essa primeira atividade aqui temática sobre a cultura dos povos Yanomamis. Só que como eu achei que a gente teria aula presencialmente, eu inclusive fiz os slides e tudo mais, então eu vou explicar rapidamente isso para vocês, sem demorar muito, porque senão fica muito cansativo também, tá? Então, o texto dessa atividade da apostila, ela é sobre como o coronavírus impactou na vida dos indígenas, tá? Os indígenas que o texto se refere é o povo Yanomami. Então eu peguei aqui um mapa, tem lá o mapa do Brasil, não sei se vocês estão vendo aqui, acredito que sim. No norte do território brasileiro, tá? Você tem o território indígena Yanomami. E aí eu até tive o trabalho, quis colocar uma foto dos povos de crianças Yanomamis, muito mais jovem que vocês, né? Obviamente. É legal que você perceba que os indígenas, eles preferem ser chamados de povos da floresta, porque é assim que eles se definem, tá? Eles gostam de ser chamados de indígenas e não de índio, tá? E por que disso? Por um motivo muito simples. Quando eu falo índio, fica parecendo que todos são iguais. E, na verdade, nós estamos falando de uma cultura plural gigantesca. Centenas de tribos, centenas de línguas, modos de viver completamente diferentes um do outro. O que eles têm em comum? Eles são povos da floresta, por isso eles se definem assim. Deu para entender essa lógica? Bom, mas o que o coronavírus tem a ver com tudo isso? Tá? Eu coloquei uma série de textos que eu ia ler para vocês na aula, porque teria tempo e tudo mais, mas eu não vou ler. Esses textos que estão aqui, você fica tranquilo, eles estão simplesmente na apostila, então você vai lê-los e vai entender. Eu vou explicar para você de forma bem resumida, tá? Então, os Yanomamis, eles têm um processo de sepultamento, de enterramento dos seus mortos, de viver o luto da perda dos mortos, muito diferente da gente. Tá? Quando alguém da minha família morre, tá? Eu, obviamente, quero enterrar essa pessoa, apesar de estar triste pela perda dela, eu quero chorar a morte dessa pessoa, né? Eu quero respeito com ela e tudo mais. E depois disso eu vou ficar triste durante muito tempo, porque é a minha família. Para os Yanomamis, o processo ele é relativamente parecido, mas eles acreditam que sem o luto correto, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, eles não se separam totalmente. Então, quando alguém morre, para o espírito dessa pessoa ir para o céu, tá? Eles têm que chorar a morte dessa pessoa durante 30 dias, tá? E depois de 30 dias, tá? Essa tristeza, segundo eles, acaba. É a crença deles. Tá? E a gente tem que, obviamente, respeitar todas as crenças nesse mundo. E aí, isso é importante para que o espírito dessa pessoa vá em paz e a vida da tribo, do grupo, continue bem. Se esse ritual não for feito, na crença deles, eles vão ficar ligados e a tristeza mais profunda
gerada pelo espírito do morto vai afetar a família desse morto aqui no mundo. Então, para eles é muito importante que isso tudo aconteça. Só que o que aconteceu? Onde o coronavírus entra nisso tudo? O coronavírus entra no momento em que, por causa de uma segurança sanitária, ou seja, de contágio, as pessoas da tribo Yanomami que morreram de coronavírus simplesmente foram enterradas pelas autoridades sem nem avisar as famílias. Então eles não tiveram esse tempo de chorar o luto. Tá? Na nossa cabeça de pessoas da cidade fala, não, é triste, não é legal, mas aconteceu, fazer o quê? Mas para os Yanomamis é a separação do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Então é algo muito importante. Vocês percebem? Essa aula é sobre diferença cultural. E aí os Yanomamis ainda vêm falando que, além desse desrespeito de não ter avisado a família, eles não estavam nem brigando, eles estavam querendo que a família deles fosse avisada. A pessoa morreu, ó, meu parente morreu, meu tio, meu irmão, meu avô, sei lá, alguém morreu, eu quero ser avisado disso. É, obviamente, um direito dessa família, né? Eles dizem que os garimpeiros é que estão levando a doença do coronavírus para lá. Por quê? Porque vocês sabem, como todas as doenças, o coronavírus ele se propaga pelo contágio de uma pessoa com outra, né? Logicamente, de alguma forma, pode ser pela água, no caso de outras doenças, no caso do coronavírus é muito mais pela respiração, né? Pelo ar, mas se ninguém fosse lá, eles não pegariam coronavírus. Só que como tem cerca de 20 mil garimpeiros nos territórios indígenas, esses garimpeiros acabaram levando a doença. Então eles estão morrendo porque os seus territórios são desrespeitados. Deu para entender? Eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Gostaria de ficar aqui falando, batendo papo, contando história, mas não dá, tá? Senão o vídeo fica muito pesado. Beijão, se você tiver qualquer dúvida sobre a atividade, você me manda uma mensagem aí que eu quero ouvir sua voz, eu quero ler o seu texto, eu quero saber de você. Tchau, tchau, até a semana que vem.